Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Está entrando no ar, estreando nesta segunda-feira, dia 19 de outubro. Esta segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020. O programa Futebol e Cultura. Galera, o programa Futebol e Cultura no ar, aqui diretamente da Rádio Nossa Mãe. Isso aí, esse programa que promete, né? Um programa que promete uma resenha esportiva durante todas as semanas, né? Nós vamos trazer aqui notícias do futebol, notícias do esporte, né? Como um todo, e mais especificamente sobre o futebol, a resenha aí, né, do final de semana, da última rodada, dos campeonatos, né, sobretudo do nosso querido e amado futebol mineiro. É ou não é? Então, chega mais, vem chegando, né? Chega comigo aqui, chega conosco e vai compartilhando essa live. Que ajuda em que mais pessoas possam ter acesso a esse programa, esse bate-papo sobre futebol e cultura. Pedir para você aí, ó, sentar o dedo aí no compartilhar, né? E compartilha essa live aí, nos ajude a chegar a mais e mais pessoas. Eu tenho aqui comigo, né, um pouquinho para falar brevemente sobre esse programa, mas antes, né, eu gostaria de apresentar aqueles que são os apresentadores de fato, né? Eu estou aqui hoje mais como um bico no primeiro programa, mas eu vou voltar, né? Nós vamos falar muito ainda hoje como que vai funcionar o programa, como que vai ser a dinâmica, né? Nós vamos ter sempre aí, nas próximas semanas, um convidado, um torcedor do Atlético Mineiro, um torcedor do Cruzeiro, torcedor do América, né, para estar enriquecendo esse programa, nesse bate-papo nosso que nós vamos ter aqui toda segunda-feira, às 21 horas. Então, passar a palavra aqui para o meu amigo que está aqui à minha direita, né, o Marcos, para ele se apresentar aí, né, e depois o nosso irmão lá, Itamar, e a gente falar um pouquinho, dar uma ideia geral sobre esse programa Futebol e Cultura. É com você, Marcos. Boa noite, pessoal. Todo mundo que está acompanhando aí a live pela Rádio Nossa Mãe, no Facebook, no YouTube, né? Compartilhei aí com o pessoal das minhas redes sociais também. Então, meu nome é Marcos, né? Lá no Facebook, no Instagram, como Marcos Andrade. Eu sou formado em letras, né? Pela UENG, e eu sou professor de português e de inglês. Também sou escritor, tenho 3 livros publicados. Atualmente eu sou o redator de esportes no site Futebolizando, né? Depois eu vou falar mais um pouquinho aqui sobre esse site com vocês. Eu estou lá como redator e estou aí acompanhando o futebol no dia a dia, né? Acompanho futebol mineiro, futebol brasileiro, futebol mundial. E aí eu acho que eu tenho um pouco a contribuir com todo mundo aí sobre esse assunto que é tão importante, que é o futebol e cultura, né? A gente vai falar um pouco também sobre cultura. E de início é isso aí. Vamos esperar aí que tenha uma boa audiência, que a gente troque uma boa ideia aí e tenhamos um bom papo. É isso aí, Marcos! E conosco também, nessa noite, né, o apresentador Itamar, que vai se apresentar aí. Boa noite, Itamar! Fala, Magela, boa noite, obrigado pelo convite, Marcos, boa noite também para quem... É um prazer estar aqui, né, para a gente poder discutir da grande paixão dos brasileiros e com um pouquinho de cultura também. Meu nome é Itamar Hari, também sou professor, trabalho com conteúdo de ensino religioso, tá? Que não é religião, você de ensino religioso hoje tem outro trabalho com o sentido da vida, mas tem a paixão do futebol, vou aos jogos, sempre que posso, estou me fazendo presente, né, no futebol.
E também acho interessante que o futebol, a gente sempre pode estar misturando, integrando, ajuntando o futebol com um pouco de cultura, com um pouco de lazer, com um pouco de conhecimento. Às vezes a gente pensa que o futebol não está muito atrelado a conhecimento, está assim. A gente sabe que o futebol o futebol é muito forte na nossa sociedade. Aí tem frases no nosso dia a dia que a gente fala, às vezes a gente nem lembra, mas você vê do futebol. Fulano tá suando a camisa, de letra, né? Vamos que vamos, e nós temos que conseguir alcançar essa vitória. Às vezes nem sempre a pessoa está no esporte. Então o futebol é isso. Ele é interessante. Ainda agora eu estava vendo o primeiro tempo ali do jogo do Clube Atlético Mineiro, eu vi o juiz do prêmio técnico São Paulo. Foi bonito, porque o juiz chegou perto do São Paulo e falou com ele em espanhol. Quer dizer, há uma tensão interessante. A gente está vendo o técnico do Flamengo, ele está aprendendo português, fazendo aulas de português. Né? Então é interessante como que o futebol sempre vai estar atrelado com a cultura. Assim. Então eu agradeço o convite, daqui a pouco a gente participa mais. Fala, Magela. É isso aí. E, né, participando conosco nessa estreia aqui, muita gente acompanhando, muita gente assistindo, porque tá rolando, né, o jogo do Atlético e Bahia, e daqui a pouquinho nós vamos trazer, né, no decorrer aí, como é que tá rolando esse jogo aí no segundo tempo, mas nós temos algumas pessoas já participando aqui, várias participações. Nós vamos chamar essas participações aqui agora, para o pessoal depois não brigar com a gente, né? O Francisco Raimundo de Oliveira está dizendo aí, ó, vamos virar Bahia. Valeu, Raimundo, valeu, Francisco. Muito obrigado pela sua participação. Está dizendo aí boa noite, né? O Gustavo, para cima, Marcos. É isso aí. Obrigado, Gustavo, pela sua presença, sua participação. O Flavinho Silva, que também é um apresentador aqui da Rádio Nossa Mãe, está dizendo paz e bênçãos. Boa noite, meu amigo Flavinho. O João Francisco, que é um colaborador aqui da Rádio Nossa Mãe, hoje ele está lá na técnica, né? Está lá no estúdio da Rádio Nossa Mãe, fazendo a retransmissão para o aplicativo. É isso mesmo, moçada. Quem não tem redes sociais, podem nos acompanhar, podem também nos ouvir. É só baixar o aplicativo. Vai lá na Google Play, né? Escreve lá, Rádio Nossa Mãe. Você vai baixar, instalar e ficar conectado, acompanhando a nossa programação semanal. O Jeremias Domingues está aqui, grande programa. O Jeremias é lá do site Futebolizando, não é isso, Marcos? Agradecer demais o Jeremias pela presença aí, pela participação. Né? Nós já estamos, né, inaugurando também uma parceria aí com o site Futebolizando, que vai estar divulgando aí, né, e retransmitindo, né, futuramente aí o nosso programa, né, quiçá uma retransmissão ao mesmo tempo, né, vai ser muito bacana. Então, uma grande parceria que está vindo aí para a Rádio Nossa Mãe, para somar, e nós vamos falar mais em breve muitas novidades, né? O Francisco está dizendo aí, boa noite, iniciativa legal. É isso aí, Francisco. O Jeremias dizendo, né, Futebolizando presente. Também está presente aí, né, o perfil Futebolizando, nessa parceria, né, parceria nossa aí para frente. E a última participação do momento aqui, ó, o Chicão. Então, é Francisco Raimundo, não é internacionalmente conhecido como Chicão. Ninguém conhece o Francisco Raimundo. É isso aí, Chicão. Obrigado pela sua presença, né, pela sua audiência aqui no nosso programa. Muito obrigado mesmo. Bom, eu fiquei de falar um pouquinho, né? Nós temos um release aqui do programa, dessa proposta, né? Ele vai ser está sendo, né, inicialmente apresentado por mim, mas eu estou aqui de bico. Né? Quem vai tocar o programa, né, daqui a algumas 2, 3 edições, assim que eles ficarem fera aí na parte técnica, vai ser o Itamar e Marcos e Itamar, né, que vão estar levando
para todos os nossos ouvintes, né, informações sobre o futebol, com destaque, né, e um grande destaque para o nosso riquíssimo aqui futebol mineiro, né, mas não ficaremos só nisso, né, entretanto, nós falaremos também de clubes de outros estados, né, e vamos falar de futebol, né, nacional e futebol internacional, e vamos falar também de esportes, né, de uma maneira geral, e de cultura, que as coisas estão, a gente entende que está muito interligado, né? O programa vai ter, então, alguns quadros, né, separados para a gente falar sobre o Atlético, a campanha do Atlético, sobre o América, sobre o Cruzeiro e as respectivas campanhas, né, e outros times mineiros também, que vão estar envolvidos aí em competições nacionais. Além disso, né, outros clubes brasileiros e até mesmo do exterior, né? E a cada semana nós vamos chacoalhar isso aí para mudar, para ficar um programa bem bacana, bem interessante, mas já queremos também abrir aqui, né, para sugestões. Você pode mandar aí a sugestão de um tema para a gente debater, né? Estamos abertos também, né, para sugestões, para as críticas, elas, né, construtivas, elas são sempre bem-vindos, né, bem-vindas. Também haverá entrevistas com telespectadores, né? Eu já anunciei aqui, ou presencialmente, né? Aqui pelo link, aqui, ou pelo stream, né? Ou pelo telefone, e a participação dos ouvintes por meio das redes sociais, né? Você pode deixar a sua mensagem, então, lá no Facebook da rádio, no YouTube, no Twitter, né? Sempre Rádio Nossa Mãe. E, né, semana que vem, já uma surpresa aí, um ouvinte para participar, para falar um pouquinho do seu time aqui. E nós vamos comentar ainda sobre dicas de cidadania, cultura e entretenimento, né? Então, uma geralzona aí para vocês sobre o programa Futebol e Cultura, mas vamos começar falando então de futebol, né? Vamos ao que interessa. Acabou de entrar aqui o Francis, grande Francis, né? Abração Itamar Magela e Marcos, nosso colorado, Marcão aí do Inter. É isso aí, o Francis está dizendo, um olho no galo e o outro no programa, hoje tem que ser, né? Hoje não tem jeito. Beleza, galera, vou tocar a bola aqui, né? Na sequência aqui, nós vamos tocar a bola aqui pro Marcos, pro Itamar, e Itamar pro Marcos. Vamos lá, a bola está com vocês aí, ó. Vamos embora. Falar um pouquinho da rodada, né, Marcos? Seguinte, essa rodada, a 17ª, né, ela ficou muito marcada pela goleada do Flamengo sobre o Corinthians, 5-1. Dentro do estádio do Corinthians, né? É difícil ganhar do Corinthians lá. Foi a maior goleada que eles já sofreram dentro de casa. E a outra grande vitória também havia sido do Flamengo. Ficou 5-1, foi um jogo assim que o Corinthians chegou a pressionar, mas no final acabou sendo goleado dentro de seus domínios. Mas vamos falar primeiro dos jogos de sábado, né, Marcos? Um jogo que abriu rodada foi Fluminense e Ceará, ficou 2-2. O Fluminense empatou nos acréscimos, porque estava perdendo, ele tinha feito primeiro, o Ceará virou, e o Fluminense foi empatando nos acréscimos. Lembrando, Itamar, que o Fluminense, ele andou tirando uns pontos aí do líder, né, do Atlético Mineiro, no último confronto que teve, estava até ganhando o jogo, e aí acabou sofrendo um empate, e o Fluminense é um time que ele não consegue, por enquanto, emplacar, né, a gente não sabe para que o Fluminense veio ao campeonato. Tem lá o respeitável lá, o Odair Helmans, né, que é um bom técnico, mas o time não consegue emplacar. Inclusive, depois desse empate aí, o Fluminense, ele tá ali na zona da Libertadores, está em 6º lugar, né? Tem 26 pontos, 17 jogos, né? Venceu 7, empatou 5, perdeu 5. Então, tá meio ali que não sei se briga pela Libertadores, se fica ali naquela parte da Sul-Americana, né? E o Ceará, ele tá um pouquinho mais abaixo, né? Ele já tá em 12º lugar. Só que olha para você ver, a diferença é de 7 pontos, né? 7 pontos aí dá 3 jogos, dependendo da situação. O Ceará está lá em 12º, 19 pontos na tabela.
Eu acredito que o Fluminense ele deve brigar aí, no máximo, pela vaga na Libertadores, mas ainda fica complicado de opinar sobre isso. E o Ceará também deve tentar uma vaga na Sul-Americana, né? Lembrando que o rival Fortaleza, ele disputou a Sul-Americana esse ano, e lá no Ceará foi até um motivo de chacota, né? Que o Fortaleza foi para um torneio internacional e o Ceará não. O Ceará deve estar querendo muito ir para essa dessa vez, né? E é interessante que o Fluminense fez um bom jogo, né? Dentro do Mineirão contra o Atlético Mineiro. O técnico foi muito bem, porque ele tirou dois jogadores mais idosos, né? Mais velhos, colocou dois meninos novos e deu certo. Jogou de igual para igual aqui com o Atlético. Embora o Galo tenha jogado muito bem no segundo tempo, ele conseguiu segurar o resultado. Todos esperavam uma grande vitória. Então ele não veio. O outro de sábado foi Coritiba e Santos. Né? O Peixe teve vantagem no primeiro tempo e conseguiu garantir a vitória do Couto Pereira. Os gols do Santos foram marcados por Soutinho Jorge e o Giovanni Augusto descontou o time de Coritiba. Isso aí, o Santos é um time que quando eu vi ele nas primeiras rodadas, eu até achei, mas que o Santos ia brigar para não cair. Foi curioso, né? Nas primeiras rodadas lá, encarou o Inter no Beira-Rio e não jogou nada, não saiu de lá com uma goleada, porque o Inter tirou o pé. E eu, sinceramente, achei que o Santos ia brigar para não cair. E aí, aos pouquinhos, o Cuca foi arrumando o time vai ganhando jogos, o Marinho deu certo, né? Que o Marinho é aquele cara que, quando ele quer, ele começa a fazer gol e vai fazendo, tá lá num dos primeiros artilheiros, e já coloca o Santos numa situação melhor do que estava no início, né? O Santos, por exemplo, agora ele está em 5º lugar, tem 27 pontos, né? O Santos, teoricamente, ele está ali brigando, talvez até por um título, por que não? Porque de 27 aí para 34, que estão os primeiros colocados, no primeiro turno, se ele continuar desse jeito, não vai ficar tão mal. O Coritiba, por outro lado, ele também começou muito mal o campeonato, ele deu ali uns sinais que iria recuperar, mas não rendeu muito, não. O Coritiba está em 18º lugar, tem 16 pontos só, né? Ele está na zona do rebaixamento. Para mim, o Coritiba é um forte candidato aí para ser rebaixado para a Série B do ano que vem. Pois é, o Coritiba fez uma belíssima vitória, conseguiu, né? O Palmeiras, todo mundo esperava que ele ia regular e acabou perdendo. Do Santos, eu acredito também que ele pode pegar pelo título. O Marinho, né? O grande rapaz aí que joga cartola, o grande fazedor de pontos, né? E o time do Santos está encaixadinho. O Cuca está fazendo um bom trabalho lá no Santos. Um abraço aí, futbolizando, tá? Pro Francis, pro Chicão. Eu e o Chicão, um grande amigo, desde o ano passado, a gente foi para Brasília juntos, com os alunos, foi uma viagem muito boa, né, Chicão? Depois a gente conversa mais. O outro jogo de sábado foi Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Ficou empatado, o gol do Atlético Paranaense foi feito pelo Cittadini, e do Atlético Goianiense foi um gol do Zé Roberto. E lembrando que o Atlético Paranaense, né, trocou o nome, colocou um H ali no nome, e tirando esse ano, o Atlético vai fazer um belo trabalho. Né? É um trabalho que ele conseguiu a Copa Sul-Americana, ele conseguiu a Copa do Brasil. É um time que vem crescendo. Pode ser que esse ano não está fazendo uma bela campanha, mas é um time que está dando aula sobre administração para os demais do Brasil. O Atlético Paranaense é outra incógnita aí nesse campeonato, né? Porque ele veio de um ano muito bom, igual você falou, dos 2 últimos anos para cá, né? Mas ele tinha um trabalho aí conceituado do técnico e acabou perdendo o técnico no início do ano. Ele vinha de um título da Copa do Brasil, um título inédito, e se esperava mais dele, né? Apesar que esse ano foi um pouco complicado, a gente ainda não sabe para que pé que os times vão, mas o Atlético Paranaense, ele chegou a liderar o campeonato nas 2 primeiras rodadas, né? Ele foi líder lá na primeira e na segunda rodada, e com uma base que ele tinha, apesar de ter perdido o técnico no início do ano, ele acreditava-se que ele ia além, né? E ele não está tão bem no campeonato, ele está em 16º lugar nesse momento, né? Está com 16 pontos,
tá ali na beira da zona do rebaixamento, só que o Bahia, por exemplo, Bahia tá jogando agora com o Atlético, né? Bahia tá perdendo. Se o Bahia empata o jogo, o Bahia já passa o Atlético e joga o Atlético Paranaense para a zona do rebaixamento. Já o Atlético Goianiense, ele recentemente também perdeu o técnico, né? O Wagner Mancini. O Atlético Goianiense está em 9º lugar, está fazendo uma campanha teoricamente boa, né? Pelo que é a história do time. Está ali com 22 pontos, numa zona de Sul-Americana nesse momento. Então, eu acho que o Goianiense está indo bem dentro das suas perspectivas. Já o Paranaense está decepcionando bastante o torcedor aí. O outro jogo, só lembrando aqui, o que comentou ali, né, que o Atlético Paranaense está em outras competições, é verdade, né, está na Libertadores. Inclusive, ano passado, foi um grande sonho de criança, porque eu estava na Argentina, o Atlético Paranaense foi jogar lá com o Boca Juniors. Desde pequeno eu sonhava assistir o jogo dentro da Bombonera, né? Quem gosta de futebol, acho que pensa nisso. E eu dei a sorte, então fui lá, comprei ingresso e assisti o jogo assim. A televisão é algo impressionante, aquela torcida do Boca. Canta mulher, idoso, todo mundo, é uma gritaria, é um barulho ensurdecedor. O Boca, nas zeros, acabou classificando o Atlético Paranaense. Fechando a rodada de sábado, foi o jogo talvez mais polêmico até então do Campeonato Brasileiro, né, nessa rodada 17ª, que foi São Paulo e Grêmio no Morumbi. O jogo não saiu do 0-0, mas Itamar, você comentou só voltando aí do Boca Juniors, é engraçado você ter falado sobre isso. Eu estava conversando com um amigo meu há poucos dias e ele é torcedor do Atlético, mas dizer que o segundo time dele é o Boca Juniors. E ele já assistiu vários jogos do Boca lá, e lá diz que é proibido vaiar durante o jogo e é proibido ir embora antes do jogo terminar. Né? Então, é uma torcida que ela mostra uma paixão mesmo, algo diferencial, né? Estamos recebendo informação aqui agora do Futebolizando que saiu um gol do Bahia, hein? Então, aí já vai mudar a classificação lá. O Atlético está perdendo a liderança nesse momento e o Bahia está saindo da zona do rebaixamento, está jogando o Atlético Paranaense para lá. Futebolizando e o Francis aí estão atentos em avisar a gente. Voltando ao jogo que você tinha comentado aí, o jogo do Grêmio contra o São Paulo, esse jogo, inclusive, foi, além de ter sido o jogo mais polêmico da rodada, ele é um jogo que o São Paulo, o Grêmio já ameaçou entrar, não sei se já chegou a entrar, com um pedido de anulação desse jogo devido às polêmicas, tá? E fiquem atentos aí que eu tenho uma notícia também polêmica envolvendo o jogo do Galo aí, vou falar daqui a pouco sobre ele. Mas esse aí, o presidente do Grêmio ameaçou entrar com um pedido de anulação. Vai virar moda isso, né, Itamar? Daqui a pouco tá todo mundo pedindo para anular jogo aí, e aí vai virar um 2005 isso aqui, né? Porque foi anulado aquele monte de jogo lá, houve uma virada de mesa, enfim. Com esse resultado, né, o Grêmio aí do Renato, que prometeu que o time ia decolar, parece que está tendo um pouco de dificuldade, né? Apesar de ter pegado um adversário difícil em São Paulo e tal, o Grêmio ele ocupa a 10ª posição, tem 21 pontos em 16 jogos, né? E o São Paulo ele deu a entender aí que iria brigar diretamente pelo título aí com o Inter, com o Flamengo, com o Atlético, já ficou um pouquinho para trás, né? Está em 4º lugar, apesar dele ter aí 2 jogos a menos do que os 2 líderes, né, de momento, e um jogo a menos que o Atlético, mas ele já não demonstra um futebol tão... que a torcida fica acreditando numa briga por título, não. Então vamos ver o que vai acontecer aí. Não sei se esse São Paulo vai passar de uma briga por Libertadores aí não, viu, Itamar? O São Paulo começou bem lá, né, com o Fernando Diniz, mas ter dado uma derrapada. Eu acredito que ele contava com esse ponto dele.
mas como empatou, eles ficaram ali, não foi bom para ninguém, né, na verdade. Bom, abrindo agora os jogos de domingo, foi o único jogo das 4 horas, né, que foi o Corinthians e o Flamengo, que eu falei no início, ficou 5-1 o Flamengo, uma vitória dentro da Arena Corinthians, que o Cássio até desse algumas declarações polêmicas no final do jogo, né? Diante de perguntar, parece que ele está sofrendo alguma pressão da torcida do Corinthians. E ele entendeu, se for o problema, eu saio. É complicado, ele é o maior goleiro da história do Corinthians. Esse jogo aí foi surpreendente, né? Confesso que é inacreditável você ver um resultado assim, apesar da fase do Corinthians não estar muito boa, mas e a do Flamengo vem de uma base também do ano passado muito forte. Para mim é o candidato aí a ganhar todos os títulos. O Flamengo é o time a ser batido no ano, né? Mas mesmo assim, jogando 2 clubes grandes, você nunca espera uma goleada. O Flamengo tem aprontado isso aí do ano passado para cá, né? Fez 5-0 no Grêmio no ano passado, na Libertadores, agora fez 5-1 no Corinthians. Mas foi um jogo que foi surpreendente ver o placar. O Cássio, na minha opinião, ele, apesar de ter uma história no Corinthians, de ter sido um goleiro importante até para a conquista do Mundial, mas ele é um goleiro que vem falhando há muito tempo, né? E a torcida do Corinthians já está pegando no pé dele há um bom tempo, e ele falou que ele não joga com os títulos debaixo do braço, né? Mas aí acho que tem que fazer uma autocrítica também e dar o espaço por reserva, então, já que ele acha que não está indo tão bem. Mas foi uma vitória, assim, que foi assustadora, né? O Corinthians está despencando na tabela, né? Já está em 15º lugar. Outro que está ali, você vê, ele está em 15º com 18 pontos. Por exemplo, o Bahia, se ele vira esse jogo, ele já passa o Corinthians também. E o Corinthians vai ficar ali na porta da zona do rebaixamento, né? E vai ficar com um jogo a mais que o Atlético Paranaense, que é o primeiro time da zona do rebaixamento. E o Flamengo vem ali de novo, brigando, neste momento, com os resultados de momento, está em segundo lugar, né? O Inter em primeiro, o Flamengo em segundo, mas os dois com 34 pontos. É um time aí, o Flamengo, igual eu falei, a ser batido, e é o time que vai brigar pelo título até a última rodada mesmo, né? Só fazer um comentário aqui, o Futebolizando aqui tá falando que, na opinião deles, quando o Gaciba troca o quadro de arbitragem, ele abre uma brecha imensa na CBF. Todos os clubes vão querer jogar com seu árbitro favorito. É isso aí. A CBF uma instituição que talvez ela deveria gerir aí só a seleção brasileira, né? Deixar os clubes tomarem conta do campeonato, porque é uma coisa atrás da outra que eles vão fazendo que às vezes a gente não entende muito bem. Só um comentário aqui, de momento, o França está atento aí, dizer que o Galo perdeu muitos gols no início do segundo tempo, e aí foi castigado com o empate. Eu concordo com o Futebolizando, quando trocou lá o ato de vídeo, ele abriu precedentes para outros times reclamarem, né, falando igual, procurando o favorito ali. Domingo, né, às 6h15, no estádio do Beira-Rio, Internacional 2, Vasco 0. O dono do Brasil, o dono do Brasileirão, o Thiago Galhardo, ele poderia deixar faltar. É um brasileiro com 14 gols isolados, né? E o Edenilson fez o outro gol. Parece que o Vasco estava muito bem, mas mandaram, né, o Ramon embora, e parece que o ramonismo aos poucos está se dissolvendo. O Vasco começou o campeonato aí disputando as primeiras posições. Eu lembro que, não sei se foi na 3ª ou 4ª rodada, o pessoal até estava tirando print da tela, né, do celular, e falando assim, vão vender aí a tabela com o Vasco na liderança, né? E o Vasco começou, estava ali brigando. Eu lembro que teve uma época que o Vasco só não era líder porque estava com um jogo a menos, e aí, de repente, já lá se vai, sei lá, parece que completou. O Cano, que era um dos artilheiros do time, já está uns 8 jogos sem fazer gols. O Vasco já está alguns jogos sem vencer, né? O início do jogo, esse jogo eu acompanhei, né? O Inter estreou a camisa rosa dele, em homenagem aí ao Outubro Rosa, né? Uma camisa muito bonita, por sinal.
E o jogo começou com o Inter pressionando o tempo todo, posse de bola, 75% de posse de bola, e o Vasco se defendendo ali, o Vasco não tinha nenhuma reação. E aí o Inter fez uma jogada bonita, o Thiago Galhardo, aí, igual você falou, que é o dono do campeonato, deu uma assistência, o Edenilson fez um golaço. Depois o Thiago Galhardo sofreu o pênalti, ele mesmo fez o gol, né? O Thiago Goulardo, ou Cristiano Galhardo, né? Ou Thiago Ronaldo, o que vocês preferirem aí, foi lá e fez o segundo gol. O Vasco, nesse momento, na tabela de classificação, é para você ver, o Vasco já liderou o campeonato, né? Liderou ali, estava ali entre os primeiros, está em 14º com 18 pontos, ou seja, está a 2 pontos da zona do rebaixamento. O Vasco ele vai brigar para não cair, né? Pelo que eu vi aí, ele vai brigar para não cair. E o Inter, nesse momento, como a gente já adiantou aqui, por causa do jogo do Atlético Mineiro, está na liderança com 34 pontos. Detalhe que o Inter tem um jogo a mais que o Atlético Mineiro, mesmo se o jogo do Atlético Mineiro terminar em 1-1 com o Bahia, né? Então o Inter ficaria com 34, Flamengo 34, o Atlético 32, mas com um jogo a menos também. Um abraço aí, né, para uma das pessoas que está acompanhando a live aí, a nossa diretora, Gomes, lá da Escola Estadual do bairro Barreirinho. Um abraço para ela. Outro jogo de domingo, às 8h30 da noite, foi Bragantino 2, Sport 0. Ricardo Rinaldinho, né, marcar os gols do Bragantino, um esporte que tá complicado, né? Contratou aí ultimamente o Thiago Neves. A gente vê que ele está passando por um momento muito difícil no campeonato, né? O esporte. Mandar um abraço aí para nossa diretora lá, a Kelly. Isso aí, Kelly, o Galão joga hoje, tá jogando, tá empatando. O Bragantino e o Sport estavam fazendo um jogo ali dos desesperados, assim, do momento, né? Porque o Bragantino também deu uma... O Bragantino recebeu um patrocínio aí da Red Bull, né? Trocou o nome do time, trocou o escudo e contratou bastante jogador. A gente esperava que ele ia brigar ali por um G4, não sei, enfim. Mas não é isso que está mostrando, né? E o Sport, na última rodada, o técnico já reclamou, falou que não tem elenco para jogar esse monte de jogo um em cima do outro, porque com a pandemia, o calendário brasileiro ele já é um absurdo, né? O calendário do futebol brasileiro é muito jogo. Em comparação com o campeonato europeu. E aí, com a pandemia, o calendário brasileiro, ele ficou pior ainda, né? Ficou mais apertado, e aí vai misturar jogo de seleção agora no meio. Então, o jogador, às vezes, ele é convocado aqui, ele vai lá para jogar na seleção, volta para jogar, e os times que têm mais dificuldades aí com o elenco, não vai segurar. Chegando a informação aí, ó, do Gilberto Almeida, tá atento aí, gol do Bahia, hein? Segundo gol do Bahia, Bahia virou. Então, o Bahia tá subindo mais um pouco aí. O Francis também falando aí, ó, gol do Bahia, tá todo mundo atento aí. O Chicão mandou alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui o que ele comentou. Marcos, estou sem time por um tempo, estou torcendo para o Inter. Peraí que eu perdi aqui. Você acha que seu time tem reserva para sequência? Pai, Chicão, é um prazer, né, você tá torcendo aí pro Inter, seu time tá numa situação complicada lá, né, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho dele aí. Mas então, é difícil falar isso nesse momento. Elenco, o Inter, eu não sei se teria um número de jogadores aí para brigar lá em cima, não, mas o Cudê está demonstrando aí que o Inter é capaz, né? Então vai ser, não sei, eu tô torcendo que sim, né? Mas bater de frente aí com o Flamengo, com o Atlético que tem um elenco maior, né? Eu não sei, vamos torcer, eu tô torcendo aqui. Mas aí a gente estava falando do jogo do Sport Bragantino, né? Bragantino Sport. O Bragantino, ele fica lá na vice-lanterna do campeonato, ele tem 16 pontos, 17 jogos. O Goiás, ele é o lanterna com 11 pontos. O Goiás, inclusive, está jogando com o Botafogo agora, está empatando em 0-0. Mas o Goiás ainda assim tem 2 jogos a menos que o Bragantino, ou seja, a situação do Bragantino não é boa, né? O Red Bull Bragantino. Já o Sport, ele está em 11º, está ali na metade da tabela, com 20 pontos,
Mas igual o treinador falou, com o elenco que ele tem, talvez se ele brigar por uma Sul-Americana aí, é a mesma coisa de brigar por um título, né? Na realidade deles. Tá, o França está trazendo informação aí que foi vou repetir a palavra, não, viu, França? Deu para entender, mas foi uma besteira aí do Guga, o segundo gol aí do Bahia. Agora a gente vai para o jogo que o Futebolizando, né, o site, considerou um jogo, uma vitória muito importante, eu concordo com o site. Foi a vitória do Palmeiras. Né? Apesar que o Palmeiras está aí um ano no barranco, mas tem um senhor time, tem um senhor elenco. O Fortaleza ganhar de 2-0 foi um placar realmente muito, muito notável. O Palmeiras, ele tem um dos elencos mais fortes do Brasil, junto com o Flamengo. No início da temporada, parecia que faria um bom ano, né? E aí tinha lá como técnico Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo começou a fazer umas declarações polêmicas, né? E parece que depois das declarações o time desandou. Vanderlei Luxemburgo criticou que os times brasileiros estavam trazendo técnicos estrangeiros e que o Brasil é pentacampeão e que os estrangeiros que têm que aprender com a gente. Acho que o Brasil é pentacampeão, mas já faz muitos anos que não ganha Copa, então acho que a gente tem que mudar essa mentalidade, tem que saber que a gente precisa aprender também, que a gente não tem o melhor futebol do mundo. Você pega aí um campeonato europeu, um campeonato brasileiro, você sente a diferença, então a gente tem o que aprender, sim. Não é por nada, né, que os 3 primeiros colocados do Brasileirão hoje tem técnicos estrangeiros, né? São 2 argentinos e o do Flamengo, que é catalão. Então, assim, acho que faltou um pouco de humildade aí no Vanderlei Luxemburgo. E aí a coisa desandou lá no Palmeiras. O Palmeiras, até pouco tempo, era o time que estava invicto no campeonato, agora já tem aí, me parece, 4 derrotas, só conferir aqui, isso mesmo, 4 derrotas. Está lá na 8ª colocação, né? 22 pontos. E, como diz o Futebolizando, foi um resultado surpreendente, foi um resultado importante. Por que foi importante? Que o Fortaleza, com esse resultado, ele foi a 24 pontos, ele chegou na 7ª colocação, né? Então, ele subiu ali, passou o próprio Palmeiras. E o Fortaleza, ele está fazendo, desde o ano passado, um trabalho bem legal com o Rogério Ceni, né? Que é um camarada que era um jogador espetacular, né? Um goleiro, batia falta, fazia gol. E o Rogério Ceni, ele pegou o Fortaleza, colocou no jeito, aí deu aquele intervalozinho lá indo pro Cruzeiro, não deu certo, voltou pro Fortaleza e continuou o trabalho dele. Futebolizando aí, ó, nosso parceiro informando aí que o Miguel Ángel Ramírez vai chegar no Palmeiras, né? Então a gente não sabe como que vai ser essa adaptação também do treinador, porque a gente sabe que o técnico estrangeiro ele demora um pouco para entender o clube, entender o elenco, entender a realidade do futebol brasileiro, né? Vamos ver aí o que pode acontecer. Essa questão do técnico é interessante a gente lembrar que nos primeiros, né, provavelmente o Palmeiras vai fechar com o técnico espanhol, já são 4 estrangeiros treinando futebol brasileiro. É a coisa para se pensar. Né? Se a gente for pensar de 6, 7 times, 4 são estrangeiros, né? Os técnicos brasileiros precisando se reciclar, aprender mais, sair da mesmice. Os técnicos brasileiros não gostam de inventar. Se a gente for olhar os 3 primeiros, são técnicos estrangeiros que, né? O São Paulo chegou a jogar com 2 laterais esquerdos. O rodízio, o povo brasileiro não gosta muito, mas todos os 3 acabam fazendo rodízio. E o Geraldo Nunes aí, né, tá lembrando que o campeão será o Corinthians, viu? Ontem foi só um acidente de percurso. O Flamengo, ano passado, tomou 3-0 pro Bahia e acabou ganhando o campeonato. Concordo com você, viu, Geraldo Nunes? Bom, então acabou nossa rodada, porque os outros 2 jogos que são hoje, o Marcos, o Botafogo e Goiás, que está 0-0, né, por enquanto, e o
Bahia e o Atlético, que o Bahia virou o jogo, tá ganhando de 2-0. 2-1, né? O Galo teve o gol do Savarino, né? Chamado Savalis pela torcida do Atlético. Comentando os artilheiros do campeonato, nós temos aí o Rei do Sul, né? Que é o Thiago Galhardo, com 14 gols. Temos o Santos, com 10. Temos o Keno, com 8 gols. E o Pedro, do Flamengo, com 8. Né? São os 4 primeiros aí do campeonato. Agora, a gente pode comentar sobre os times daqui. Pode ser? Pode ser. Oi, Itamar, a gente podia falar um pouquinho antes de comentar dos times daqui, para a gente deixar o melhor para o final, né? A gente podia comentar um pouquinho, bem rápido aqui, sobre essa semana começa a Champions, né? Ela volta, na verdade, com as fases de grupo, né? Porque as preliminatórias já tiveram, né? O Benfica já foi eliminado, mas enfim, agora começa para valer, né? Amanhã já tem jogo, já tem jogaços, né? Eu vou só comentar alguns jogos que vão ter essa semana, que vão ser bons jogos, e não vou falar de todos, não, vou falar só os destaques aqui. Olha, por exemplo, os jogos que tem amanhã. Amanhã tem Dínamo e Juventus. Vai ser 5-2 esse jogo. Lembrando, Itamar, que a Juventus não vai ter o Cristiano Ronaldo, né? Que é o craque aí do time, a estrela, talvez uma das maiores estrelas aí da história do futebol. Ele foi testado positivo para Covid, né? E ele não vai jogar, ele está aí sob avaliação. Pode ser que ele volte na semana que vem contra o Barcelona do Messi. Vamos torcer, né? Porque quem não quer ver o Cristiano Ronaldo contra o Messi aí, né? Não, Itamar? Não. Outro jogo que vai ser destaque aqui, que nós vamos ter, vai ser a Lazio da Itália contra o Borussia. É amanhã também, às 16 horas. O time italiano, né, da zaga forte aí, também tem o artilheiro lá, e vai enfrentar o time alemão. Outro jogo aí que vai ser destaque vai ser os ingleses lá do Chelsea contra os espanhóis do Sevilha. E talvez o jogo mais esperado de amanhã vai ser aí o PSG contra o Manchester United, né? O PSG, que é o atual vice-campeão, o PSG está atrás aí do... parece que saiu o terceiro do Bahia aí, que o pessoal está informando, hein? Mas está sendo checado, né? Sendo checado aí, não sei se vai validar. Mas o PSG aí, que é o atual vice-campeão da Champions, né? Perdeu a final para o Bayern, vai encarar o Manchester United. O PSG, ele tem ele está atrás dessa Champions há muito tempo, né? Leva jogador, contratou Mbappé, contratou Neymar, mas parece que falta alguma coisa, tá, para aquele time lá. Você vê o jogo, você vê o Neymar ciscando para lá, ciscando para cá, o Mbappé tentando, mas parece que falta alguma coisa, alguma pessoa ali. E tem uma notícia aí que pode ser que o Sheik lá do PSG faça uma proposta aí milionária para levar o Cristiano Ronaldo para lá, hein? Pode ser, mas vamos ver o que vai acontecer. Então, de destaque, eu acho, da Champions, dos jogos são esses, né? Vão ser esses os principais jogos. Tem também, Tamar, essa semana, a última rodada dos grupos da Libertadores, né? A Libertadores, ela se encerra agora nessa semana. Vou dar destaque aqui para os jogos dos times brasileiros. Amanhã, o Santos enfrenta o Defensa e Justiça, tá? Às 19h15. O São Paulo enfrenta amanhã também o Binacional, às 21h30. Lembrando que o São Paulo ele já está eliminado da Libertadores, mas ele ainda briga pela vaga na Sul-Americana. Também amanhã o Peñarol enfrenta o Atlético Paranaense, às 21h30, né? Vai ser no Uruguai esse jogo. Santos joga em casa, São Paulo joga em casa, o Atlético Paranaense joga fora, tá? O Flamengo joga também na quarta-feira, às 21h30, né? O Flamengo já está com a vida decidida.
Palmeiras também joga em casa com o Tigre, também com a vida decidida. Tem o jogo do Grêmio contra o América de Cali, o Grêmio também já está classificado. E tem Universidade Católica e Inter na quinta-feira, às 21h30. O mesmo horário de Grêmio e América de Cali, e esse é o mesmo grupo. O Inter é o único time brasileiro que ainda não definiu o seu futuro na Libertadores, né? O Grêmio já está classificado, o Palmeiras está classificado, o Flamengo está classificado, o Atlético Paranaense, o São Paulo está eliminado e o Inter não está nem eliminado, não está classificado. Mas a situação do Inter é bem tranquila, parece que o empate aqui já garante a classificação. Então, esses são os destaques também da Libertadores. E o São Paulo disputa agora a vaga na Sul-Americana, né? Parece, né? Isso, o São Paulo tem chance de disputar, provavelmente deve ir para disputar a Sul-Americana. Lembrando que o São Paulo é um dos 3 times brasileiros que já ganharam a Sul-Americana, né? Vai tentar o bicampeonato. É São Paulo, Atlético Paraná e o Inter. Desculpa, são 4. Foi um erro meu aqui. É o Inter, 2008, São Paulo, 2012, a Chapecoense, que venceu, né, naquele ano da tragédia, 2016, e depois o Atlético Paranaense. São 4, na verdade. Vamos embora. Uma notícia do Cruzeiro aí, Marcos. Marcos, o microfone está desligado. O Cruzeiro aí, ele tá numa situação que ele não agrada ninguém, né? Só os atleticanos, talvez. Mas uma situação de 19º colocado, né, na Série B. Depois você podia até falar, né, Itamar, daquela coincidência que você encontrou aí entre o mês de outubro para o Cruzeiro. Terminou aí o jogo do Bahia? O Gilberto tá falando aí. Terminou, Gilberto? O Gilberto tá anunciando aí que parece que terminou o jogo Bahia Atlético, viu? Parece que foi 3-1 mesmo. Confirma aí pra gente. Foi 3-1. Que o gol tava em revisão. Mas voltando aí ao Cruzeiro, o Cruzeiro ele tá lá em 19º lugar. É uma situação constrangedora para um time grande. É incrível como um time grande chega a uma situação dessa, né? Outros times já caíram para a Série B, teve o caso do Fluminense que chegou até a cair para a Série C, mas eu estava lendo hoje o Ramon, jogador do Cruzeiro, ele estava elogiando a questão do sistema defensivo nos 2 últimos jogos, né, Itamar? O sistema defensivo funcionou, voltou o sistema lá do ataque funcionar também, né? Então, foram 2 jogos seguidos, foi 0-0, né, contra me corrija aí se eu estiver errado, foi contra o Oeste e depois contra o Juventude, que o goleiro Fábio até defendeu um pênalti, e o Ramon estava elogiando essa questão do sistema defensivo. Futebolizando está falando aí com o Filipão, será que se recupera? É o que a gente vai ver daqui para frente, né? O Filipão já estreia nessa próxima rodada. O Filipão é um técnico que é mundialmente respeitado, já fez grandes trabalhos, já teve algumas derrotas também assustadoras, né, como da Alemanha lá, 7-1, mas é um treinador que a torcida tem uma expectativa tremenda, Itamar. Então, o Ramon já falou dessa questão do sistema defensivo, e o Filipão chega para arrumar o resto do time, talvez o meio de campo ali, e o ataque está precisando de alguém mais veloz. Enfim, Gilberto está confirmando aí, final Bahia 3, Atlético 1. Tá? Então, daqui a pouco, no final, a gente vai mostrar a classificação, como é que ficou dessa rodada. Vamos lá, Itamar, pode? A palavra está com você. O comentário, lembrando que o Manuel, tá? Ele apresentou o Covid-19, vai ser afastado de alguns jogos. E a questão do Filipão é o seguinte, acho que o principal do Filipão hoje, talvez nem é muito técnico, mais psicológico. Porque você olhar para o Filipão, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, e N campeonatos estaduais, tanto o time dele olha de respeito, assim como o adversário.
né? Foi até notícia fora aí que o Filipão estava indo treinar o Cruzeiro. Então, eu acredito que foi uma boa atitude do presidente do Cruzeiro. É difícil, a gente sabe que os números são difíceis. Por exemplo, o próprio Filipão, com o Palmeiras em 2018, ele pegou o Palmeiras em sexto lugar. Foi lá e bateu o campeão. A gente pode lembrar também da campanha do Fluminense em 2009, salvo engano, né, que tinha mais de 99% de chance de cair e subiu. A matemática hoje o Cruzeiro tem 2% de chance de subir, mas se ele ganhar 3 ou 4 diretas, essa matemática vai virar naturalmente. Né? E uma coisa interessante também é que a gente pensar o seguinte, que em 2 anos atrás, em outubro, o Cruzeiro estava levantando a taça de bicampeão da Copa do Brasil. Consecutivo, 2 fatos inéditos, ninguém nunca tinha ganhado de forma consecutiva, e ele fazendo aí 6 vezes o título da Copa do Brasil. E como que está hoje? É uma roda gigante, na verdade. E falando aqui, voltando à questão do Atlético, lembrando que o Cruzeiro joga o próximo adversário do Cruzeiro. Você confirma aí para mim? É um jogo fora. Acho que Brasil de Pelotas. O Cruzeiro joga com o Brasil. O Atlético, falar um pouco do Atlético, né? Acho que o grande assunto do Atlético, né, claro, é a ação do campeonato, que hoje até caiu, mas é a elaboração do estádio, né? No sábado ele começou a vender as cadeiras cativas, os camarotes praticamente esgotados. Ele teve 81 camarotes e já vendeu de 60. Faltam só 15. Lembrando que o camarote, a média do preço do camarote é em torno de R$1 milhão. Cabe 17 pessoas, os menores, e o maior cabe 36. E as cadeiras cativas também para vender. Tem preço de 41 mil, arredondando, e 38 mil. São quase 5 mil cadeiras e já venderam mais de 1.000. Né? Então, é a massa, no caso, ajudando aí para poder fazer o estádio do Galo. E outra pergunta que todo mundo faz, quando vai jogar o camisa 10? Não viu o segundo tempo, mas parece que fez falta em um armador, né? Que é o Matias, desde 15 de março que ele não joga. Então ele vai demorar a entrar, assim, pode ser que ele demore a entrar na forma física, mas como você conhece, pode ser que ele entre, né? Muita gente esperando ele estrear no próximo jogo, que é contra o Sport, no sábado. Provavelmente ele acredita que não. Talvez na outra semana pode ser que a gente veja a estreia aí do novo camisa 10 do Clube Atlético Mineiro. E lembrando do América, terceiro lugar na Série B, né? Tá jogando muito bem. O Lisca é interessante que ele comentou outro dia que ele está fazendo uma campanha muito boa fora de casa, né? O América é o melhor jogando fora de casa. Já dentro de casa ele não está regulando. E agora ele terá 2 jogos dentro de casa para ele poder melhorar essa média, né, dos jogos em casa. Então, vamos aguardar aí que o América contra o Cruzeiro alcance aí a Série A. Só um comentário falando, eu estava lendo, para o time bater campeão, ele tem que fazer a primeira ou a segunda campanha, melhor campanha de casa. O Atlético, historicamente, ele não joga bem fora de casa. E esse ano vem se confirmando. Até o jogo de hoje, ele era a 6ª melhor campanha. Com a derrota de hoje, provavelmente, ele vai cair, no caso da porcentagem. Para ganhar o Brasileirão, tem que saber jogar. Vai, mano. Não, com certeza. A gente já pegou aí muitos times, às vezes, no Campeonato Brasileiro, que ele venceu, não venceu todos, mas teve jogando em casa, ele teve uma média muito boa, né? Às vezes uma derrota, o campeonato todo, e não conseguiu ser campeão. Tem que saber jogar em casa e fora. E esse ano, como está sem torcida, talvez a chance aí desses times que têm dificuldade em jogar fora de casa, né? Vou só comentar aqui uma coisa, o Futebolizando lembrou que Botafogo e Goiás já se encerrou 0-0, né? A Kelly pediu para a gente falar sobre um assunto aqui polêmico, a gente vai falar, viu, Kelly? Daqui a pouco, assim que a gente falar dos times mineiros, a gente vai encerrar comentando sobre esse assunto, muito importante, bem lembrado mesmo.
Falando sobre o Atlético, você falou e comentou sobre o estádio, né, do Atlético Mineiro. Eu acho que todo time deveria ter seu estádio. O estádio é a alma do time, né? A alma do time é o estádio, não tem jeito. Você tem aquela coisa sua de cuidar, que a torcida se identifica. Aqui em Minas tem muito essa questão que os times mineiros não têm o estádio próprio, né? O Mineirão ali é a casa de todo mundo. Aí como é que é esse negócio? O Cruzeiro é dono do Mineirão, o Atlético, e no final nenhum dos dois né? Eu falo isso porque eu sou um mineiro, né? Nasci aqui em Minas, frequento o Mineirão e eu não sinto essa alma de nenhum dos dois times lá. E apesar de ser mineiro, aí já me entregaram aí nos comentários, sou colorado, sou torcedor do Inter, e uma coisa que eu senti diferente quando eu fui no Rio Grande do Sul foi isso. Quando eu cheguei perto do Beira-Rio, você já sente uma energia diferente, é uma coisa de casa mesmo do seu time, né? O time precisa. Acho que o melhor investimento que o Atlético está fazendo nesse momento é na arena, né? Vai ser a casa dele, o estádio que ele vai jogar ali, que ele vai mandar seus jogos, que ele vai estar acostumado, que quando tiver torcida, certamente a torcida vai botar aquela pressão, né, em cima. Então, eu acho importantíssimo isso. Mais uma notícia do Atlético aí, Tamar. O Atlético até hoje era o time que mais tinha liderado o Campeonato Brasileiro. Você sabia disso, Tamar? Tinha liderado por 7 rodadas, né? O segundo que mais tinha liderado era o Inter com 6. Como a rodada terminou agora, o Inter terminou na liderança, o Inter empatou com o Atlético. Então, os dois são os dois times que mais lideraram o campeonato, né? O Atlético Paranaense liderou 2, parece que teve um outro que liderou, não me lembro agora, se alguém lembrar de cabeça. Vasco, né? São 5 times que lideraram o campeonato. E os que mais lideraram, Atlético Mineiro e agora o Internacional. Acho que está bem desenhado esse Campeonato Brasileiro aí, né? Acho que ali brigando pelo título, talvez Flamengo e Atlético como os favoritos, na minha opinião, o Inter correndo ali por fora e vindo mais alguns times. Estou acreditando no Inter por causa do Kudê, viu? Mas o elenco do Inter é bem mais limitado. Sobre o América, que você comentou, falando que o América ele tem um rendimento melhor fora de casa, o América jogou fora de casa na sexta-feira contra o Botafogo e parecia que estava jogando no Independência, mandando no jogo, tocando bola com tranquilidade. É até curioso ver, né, o Cruzeiro jogar e o América jogar, e você vê que o América está fazendo um futebol bonito, né? Toque de bola, bem feito. O Lisca é um treinador respeitado, né? Como você mesmo, Itamar, gosta de falar, Lisca que de doido não tem nada, né? Então, é um treinador conceituado, sabe o que está fazendo e vai subir. Eu tenho certeza que o América vai subir para a primeira divisão ano que vem. Não sei se vai se manter, mas vai subir, isso é certo. Já o Cruzeiro precisa de uma quase milagre aí do Filipão, né? Para conseguir esse acesso. Itamar, a Kelly fez um comentário aqui, talvez seria interessante a gente encerrar até o programa falando desse assunto. Não, gasguei aqui, desculpa. Ela falou assim, podem comentar sobre a condenação do Robinho. Para nós, mulheres que participam do futebol, seria muito importante. Itamar, se você quiser começar e depois eu completo. Eu tenho um lado muito forte em relação. Ele já foi condenado e principalmente diante dos áudios que foram vazados pela imprensa, o Santos está corretíssimo de ter rescindido o contrato com ele. Tem goleiro que matou mulher jogando no time, né? Goleiro Bruno, tá errado. O Brasil é um dos países que mais assassina mulheres do mundo. Tá entre os primeiros ali. Né? E o caso do Robinho é um caso clássico, apareceu para todo mundo, não tem como definir. O Santos está certíssimo de ter rescindido o contrato. E no caso do Bruno também, significa, né? Será que está certo o goleiro que fez aquele tipo de coisa? Tanto que ele foi barrado em outros times, né? No atual. Não, eu sou dessa opinião. Não é nada, ainda tem aquelas provas dos áudios muito claras, evidentes. Eu acho que não tem como.
E futebolizando, Tomar. Pode falar. Não, era só para lembrar. Eu ia só completar. Pode ir. Eu ia só completar que quando o Santos fez a contratação do Robinho, eu fiquei assustado, porque não é um caso novo, né? O Robinho tem 3 anos que ele foi condenado. E aí o Santos foi lá e contrata o cara, né? Lembrando que são 3 instâncias na Itália, né? Se caso o Robinho, parece que ele foi condenado em primeiro, tem a segunda e posteriormente vai ter a terceira. Acredito que vai ser condenado. Se ele for condenado, como ele está no Brasil, ele não seria preso, porque ele é brasileiro, não existe extradição de brasileiro, né? Então, como que ficaria essa situação? É uma situação bem complicada. Então, tá na cara que ele veio aqui para fugir da justiça italiana, né? E aí o Santos, não sei se sem maldade, foi lá, contratou o cara, mas aí quando o negócio veio à tona, os patrocinadores ameaçaram a cancelar o patrocínio do time, e aí o Santos voltou atrás e cancelou o contrato. Mas, de toda forma, ele está aqui no Brasil. Pode ser que tenha uma negociação com a justiça brasileira e a justiça italiana para ele cumprir aqui no Brasil, mas isso é uma coisa que a gente não sabe como que vai funcionar ainda. E, cara, é um absurdo, né? O cara, ele joga futebol, ele acha que ele é o rei do mundo, né? Que ele pode fazer o que quiser, né? Ele abusou da mulher, tem que se deixar claro que ele abusou, ele confessou o abuso, né? Tem os áudios descritos na internet, abusou sexualmente, estuprou, né? E tá aí falando que está sendo perseguido pela mídia. Então, assim, acho que você não pode ser mau caráter desse jeito, cara. Tá errado, sabe? Tem que ser preso. O Robinho tem que ser preso. E eu acho que o Santos, apesar de ter sido pressionado, mas fez o correto, né? Cancelou o contrato, não quer saber. Como você bem lembrou, o Bruno também assassinou uma mulher. E aí, como prêmio, ele ganhou um contrato também, né? Ele estava na cadeia lá e ele ganhou um contrato com, não sei se foi com Boa, um time do interior. E aí o patrocinador também ameaçou cancelar. E com essas ameaças, acabou que não teve o contrato do Bruno, né? Mas, enfim, é uma coisa horrorosa isso, até de se comentar, né? É complicado. Poderia, isso que tiver a tempo ainda, a classificação, o futebolizando ele lembrou que o Botafogo e Goiás terminou 0-0, né? Agora a gente tem a tabela definitiva, depois da 17ª rodada. Isso, vamos colocar aí. Só antes de comentar um negócio que o Francis está perguntando, o Bayern joga contra quem? O Bayern pega o Atlético de Madrid na quarta-feira, viu, o Francis? O Geraldo falando aí que coloca milagre nisso, o Cruzeiro subir para a Série A. Cara, sim, é uma coisa bem difícil. Depois nós vamos colocar a tabela da Série B. Mas tem que pensar que não é impossível também, né? Já vimos outras coisas no futebol aí. O Itamar deu vários exemplos aí. Então, vamos seguir a classificação. Itamar, quer ter a honra de ler a classificação aí? Não, a honra é sua. Você está aí. Acho que eu estou no direito, né? Nesse caso aí, tem que ser eu mesmo. Então, olha lá. Primeiro lugar, Internacional, 34 pontos, 17 jogos, 10 vitórias. É o primeiro colocado. Mesma pontuação do segundo colocado, Flamengo, né? 34 pontos, 17 jogos, 10 vitórias. A diferença vem lá no saldo de gol, que o Inter tem 15 e o Flamengo tem 11. O terceiro colocado aí agora ficou o Atlético, com 31 pontos, mas aí vale observar que o Atlético tem um jogo a menos, né? O Atlético, se vence esse jogo a menos que ele tem, ele chega aos mesmos 34 pontos e ele vai ter uma vitória a mais. Então, por exemplo, se o jogo fosse,
sei lá, no fim de semana, só o Atlético jogasse, ganhasse do Atlético Paranaense, que é o jogo que falta, ele assumiria a liderança novamente. Vai lembrar isso. Então, os 3 que estão fortes aí pela briga pelo título. Depois vem o São Paulo, 4º lugar, com 27 pontos. Mesma pontuação do Santos, né, que é o 5º, com 27. Fluminense, o 6º, com 26. Fortaleza, que eu tinha destacado a importância da vitória do Fortaleza sobre o Palmeiras, é o 7º, com 24. Palmeiras, 8º, com 22. Atlético Goianiense, também com 22, em 9º lugar. O 10º é o Grêmio, com 21. Sport, 11º, com 20. Bahia, 12º, com 19. Aí já fora ali daquela zona da Sul-Americana, o Ceará com 19, Botafogo com 19, Vasco com 18, Corinthians, olha aí onde o Corinthians está, na beira da zona do rebaixamento. Teve um amigo nosso aí que falou que o Corinthians ia ser campeão, né? Vamos ver. E aí já na zona do rebaixamento, né? Lá no inferno da zona do rebaixamento, Atlético Paranaense com 16, Curitiba 16, curioso, né? Os rivais aí na zona do rebaixamento. Bragantino também 16, e o Goiás é o lanterna com 11 pontos. O Francis está ansioso para ver a tabela da Série B, viu? E quando você prepara a tabela da Série B, eu concordo com o Francis. O Galo, às vezes, não pode contar com o jogo a menos, porque de repente vai lá e perde, né? Em 2012, o Galo tinha um jogo a menos, e contra o Flamengo, aí por caso perdeu, então não adiantou. Mas é bom sempre informar para as pessoas, mas tem que ver o que vai acontecer no próximo jogo. Vamos lá, tabela de Série B. Vamos falar da Série B. É uma ressalva esse jogo do Atlético, porque é curioso que o legal do nosso programa aqui é que a gente não vai ser aquela mídia de eixo, né? Porque quando o Atlético estava empatado com o Flamengo lá em primeiro, o eixo Rio-São Paulo já estava colocando lá o Flamengo líder, né? Provavelmente vai colocar agora que está junto com o Inter também. Então é bom dar essa ressalva aí que o Atlético tem um jogo a menos e está lá em cima brigando. Então nós temos 3 times brigando neste momento pelo título, 2 são fora do eixo Rio-São Paulo, né? Que é o Atlético de Minas, o Inter do Rio Grande do Sul. O Flamengo aí dentro do eixo. Vamos lá para a Série B. Leia aí para nós, Itamar, Série B. É o Cuiabá, né, em primeiro. Chapecoense, segundo, com 30. América, 29. Esse programa não vai dar. Mas no próximo eu falarei sobre a questão do que é importante ter mais times da própria cidade jogando a Série A. Ponte Preta, com 27. E Juventude, com 24. Né? O Paraná com 24. Lembrando que, no caso, a Ponte Preta fecha o grupo dos 4. Vamos lá para baixo, para o final. Aí, no caso, aí nós temos o Figueirense, o Botafogo, o Cruzeiro e o Oeste. O Cruzeiro tem 13 pontos, está muito perto. O Náutico, ele o primeiro momento, claro, é tentar sair dessa zona ainda né, com 1 ou 2 vitórias, provavelmente, ele sabe. Ele vai ter que dividir o campeonato em partes, fazer igual o Jack Estripador, né, e fazendo partes por partes. Né? Primeiro sair ali da zona da confusão, depois subindo, meio da tabela, G6 e G4. É difícil, mas o futebol a gente sabe que tudo pode acontecer. Exatamente, é uma situação bem complicada aí, mas a gente vai ter noção do que vai acontecer, porque a questão da matemática aí eu não lembro agora de cabeça, mas parece que é 1, pouco, no máximo 3% de chance de subir, né? E de cair tem muita chance, né? Cair para a Série C. Agora você imagina um time da grandeza do Cruzeiro cair para uma Série C do Campeonato Brasileiro. É complicado. Futebolizando tá falando aqui, só não cai porque tem time pior. Olha, Futebolizando. Essa frase eu acho muito perigosa, viu? Porque todo time grande que cai da Série A para a Série B, antes falou assim, não, o time não vai cair não, porque tem time pior. O Cruzeiro, ano passado, já foi esse exemplo, né? Ele falava lá, os torcedores, eu ouvi muito torcedor falar, não, o Cruzeiro não vai cair porque tem time pior. Tinha time pior, por exemplo, o Ceará, na minha opinião, era pior, não caiu, né? O Cruzeiro caiu. Então é uma frase que
ser meio complicada. Mas a gente vai ter noção do que vai ser o Cruzeiro agora com o Filipão, né? O Filipão chegou. Sinceramente, se o Filipão não conseguir salvar o Cruzeiro, eu acho que o caminho vai ser a Série C. Por quê? Eu não sei como está a questão de uma possível rescisão de contrato do Filipão, mas o Cruzeiro fez um contrato longo com o Filipão, né? Então, se o Filipão passa 5 jogos e não dá resultado, né? Fez 2 anos isso. Aí você não dá resultado em 5 jogos, você vai mandar o cara embora, você vai aumentar a sua dívida. Você não manda, o cara não recupera o time, você vai para a Série C. E aí, como é que fica? Né? Eu acho que os gestores eles têm que estar mais atentos a isso também. Né? Fazer de tudo, fazer loucuras para tentar salvar o time. Tem que ter calma, cautela, isso tudo. É ou não é, Itamar? É isso então, vamos cantar para subir? A gente estourou um pouquinho o tempo, primeira vez, não tem problema, né? Isso aí foi um ótimo início, né, de conversa, de bate-papo, um programa excepcional, com muitas participações mesmo, né? Agradecer aí o carinho da galera que nos acompanhou, nos ajudaram a divulgar, né, esse programa, nos grupos aí de WhatsApp, né, do Cruzeiro, do Atlético, da família, para que mais pessoas possam nos acompanhar, né? Um abraço especial aí para o Futebolizando, que é nosso, né, novo parceiro aí da Rádio Nossa Mãe, e que vai estar conosco aí ao longo dos próximos programas, se Deus quiser. Então, aqui o meu muito obrigado, né? Uma boa noite para todos. Passar a palavra aí para o Marcos e para o Itamar, dar uma boa noite para todo mundo aí. E até a semana que vem, se Deus quiser, galera. Vamos lá, Marcos. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou, né? Deu as sugestões de tema, a gente comentou aqui rápido. E é isso aí, vamos continuar na semana que vem, nós estamos aí no mesmo horário, né? E acompanhe a gente nas redes sociais, dê sugestões, a gente vai falar aqui, tiver de falar, vai falar mesmo. E vamos embora. Muito obrigado, boa noite. Fala, Itamar. Então é isso, galera. Muito obrigado aí a todos e todas pela participação, mandando um abraço para o professor Magno, de Biologia, ele comentou ali, deu tempo de eu comentar. Então, agradeço a todos e todas ainda, se Deus quiser. Valeu. É isso aí, os últimos comentários aqui, Futebolizando, só Celso Roth para salvar. Tá dizendo aqui, estamos juntos, é isso aí, a Kelly dizendo boa noite dela. Obrigado, Kelly, pela participação. É isso aí, galera. É isso aí. Muito obrigado. Até a semana que vem, se Deus quiser. Futebol e cultura é aqui, na Rádio Nossa Mãe. Valeu!